Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos no 6º capítulo do livro Conversando sobre Vida Plena em Construção. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que cada capítulo eu escrevo por dia, um capítulo por dia. Confesso que às vezes eu quero escrever mais de um, até para descansar no outro dia, mas a impressão que eu tenho é que é o maná. Cada dia Deus vai me dando aquilo que Ele quer que eu escreva. E eu estou muito feliz. Só assim, se ninguém lesse esse livro, se ninguém ouvisse esse livro, para mim já teria valido a pena, porque Deus assim tem se revelado de uma maneira plena na minha vida enquanto eu escrevo esse livro. E eu espero que ele esteja sendo bênção na sua vida. Se você tiver algum testemunho para contar daquilo que você já aprendeu, deixa nos comentários, manda para o meu WhatsApp 98981457703. Eu vou ficar muito feliz em saber que ele tem falado com você assim como ele tem falado comigo, tá bom? Vamos então. O tema de hoje é: conheça a sua herança adâmica, mas abrace a sua herança em Cristo. É importante que você preste bem atenção neste capítulo. Ele pode ser libertador para você como foi para mim. É importante sabermos o nosso passado? Sim, é importante. Quando vamos ao médico, ele pergunta se tem alguém na família com câncer ou outras doenças crônicas. Isso ajuda o médico no diagnóstico, nos exames a serem solicitados para investigar e tratar. Pessoas que foram abandonadas pela família biológica não possuem nenhuma informação e ficam tateando sobre sua própria herança genética. A falta de conhecimento não anula essa herança. Conhecer também não impede que você sofra os seus efeitos. Eu jamais vou negar essa herança genética, mas eu creio que podemos viver acima dela quando valorizamos mais a nossa origem do que o nosso passado. Quando investimos nossas energias em conhecer nossa herança em Cristo e vivê-la, do que mapeando a nossa herança adâmica, a herança que recebemos dos nossos pais terrenos. Muitas pessoas investem nesse autoconhecimento, no mapa genético, com vários objetivos: prevenir doenças, explicar e justificar situações e até aceitar passivamente o destino. Mas isso não dá a essas pessoas vida plena. Porque a vida plena começa num relacionamento com Deus, através de Jesus. E isso inclui receber uma nova herança. O grande problema é que cristãos foram salvos, mas desconhecem sua herança a partir daí e passam a vida cristã lutando contra a herança adâmica. Quando o câncer chega, eles aceitam porque é genético. Quando a depressão chega, eles aceitam porque a mãe sofria de depressão. Quando traços de personalidade e até comportamentos abusivos surgem, eles aceitam, porque esse sempre foi o padrão familiar. Quando maus hábitos se perpetuam, eles aceitam, porque dizem que isso é mal da família, mal de família e não muda. O que essas pessoas estão fazendo é, além de conhecerem a herança adâmica, se conformarem com ela. Abraçam essa realidade como uma verdade absoluta e vivem vidas miseráveis. Eu não entendo como cristãos conhecem os versículos que falam de sua herança em Cristo e persistem em se enterrarem vivos em sua herança terrena. Leem a Bíblia como se ela não estivesse falando com eles, como se fosse só uma teoria furada, pois não faz efeito nenhum em suas histórias, em seus relacionamentos. Vou falar da minha herança adâmica para exemplificar. Não tenho problema nenhum com ela. Depois que entendi quem eu sou em Cristo, ela não me importa mais. Eu sou fruto de um estupro. Minha mãe tinha apenas 14 anos quando ficou grávida. Eu não sou nem mesmo fruto de uma noite de amor de adolescentes irresponsáveis. Eu soube disso da pior forma. Eu tinha 12 anos e, devido à morte da minha avó, fui morar com minha mãe e meu padrasto. E ele, que não parecia gostar de mim, pois numa sociedade machista, o homem que casava com uma mulher que já tinha filho, queria esconder esse filho a todo custo. E de repente, eu existo na casa dele, na vida dele, ele tem que conviver comigo. Foi ele que me contou essa história, que se confirmou depois pelos meus familiares. É claro que me chocou, me entristeceu, mas ao mesmo tempo explicou muitas coisas. A conduta da minha mãe se explicou para mim. Tentei ver o lado dela. Os sentimentos de vazio que eu tinha, mesmo sendo cristã, se explicaram para mim. Eu não era à vontade de ninguém. Eu fui gerada num contexto de violência sexual. Além disso, eu não tive uma família tradicional. Vivia confusa, mudando de casa, morando com tios diferentes durante toda a minha adolescência. E a sensação de não ter o meu lugar e não pertencer a ninguém me angustiava. Por causa dessa herança e dos conflitos ainda maiores
que vivi no meu primeiro casamento devido à codependência emocional, aos 21 anos eu já estava procurando ajuda para conseguir entender e superar. Minha vida tinha que dar certo e eu precisava encontrar o lugar, o método, a forma para fazer dar certo. Acho que fiz de tudo. Participei do Rever, fiz vários encontros com Deus, fiz incontáveis seminários, fiz EIFOL, fui até para Israel. Tornei-me líder, cuidei de muitas pessoas, evangelizei outras e conduzi a Cristo. Mas a minha vida aqui dentro insistia em não se resolver por completo. Claro que existem situações que não dependem de mim, dependem do outro. Mas na minha concepção, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Após todos os esforços para a minha vida aqui dar certo e ela ter desmoronado com o divórcio, eu me sentia em queda livre. Parecia que eu não tinha sido boa o suficiente, que eu ainda poderia ter feito alguma coisa. Eu estava com minhas 2 filhas para terminar de criar sozinha e as histórias de minha ascendência familiar pareciam estar se repetindo. O que eu conhecia de Cristo e todas as libertações e ministrações de cura ainda não tinham sido suficientes. Quando eu perdi tudo, eu encontrei a suficiência de Cristo. Comecei a escrever um diário com Deus e senti a sua graça e seu amor diário por mim. Eu queria ser uma boa mãe, não poderia abandonar minhas filhas, eu tinha que ser diferente do que a minha mãe foi, e me esforcei muito para isso. Mas ainda assim percebi que meu esforço jamais será capaz de fazer com que minhas filhas se sintam amadas por mim. Se elas não conhecerem a suficiência de Cristo, nenhum amor será suficiente, nem o amor de mãe. Eu vou me esgotar amando-as e será como um saco furado. Eu percebi que elas precisavam era de Cristo, não de mim. Elas até viveriam sem mim, como eu vivi sem a minha mãe por longos anos, mas sem Cristo seria insuportável viver. Aí eu fui entendendo que a vida plena é uma pessoa e que essa pessoa é Cristo, e quando eu entendo e creio que nasci de novo nele, não sou mais fruto de um estupro, mas sou fruto de um sonho de Deus gerado na eternidade. Salmo 139 diz que Deus nos conhece antes de termos forma. A nossa ligação com Deus é anterior à nossa existência física. Somos nascidos dele para sermos objeto do seu amor, e isso é completamente real em Cristo Jesus. Deus nos cria em sua mente e depois nós existimos aqui. Ufa, que libertação! Não existe um lugar para você ir. Não existe um método, existe uma verdade poderosa na qual você simplesmente decide crer e viver a partir dela. Eu decidi abraçar a minha herança em Cristo. É ela que define o meu presente e o meu futuro. Todas as previsões da minha genética podem ser frustradas quando eu escolho abraçar a nova criação que sou em Cristo Jesus. Em 2006, após buscar reconciliação com minha mãe, fui em busca da minha história paterna. Fui em Itumbiara, Goiás, conhecer meus 2 irmãos vivos por parte de pai. O meu pai havia falecido quando eu tinha 15 anos. Soubemos disso bem depois, em uma das vezes que a minha mãe queria casar-se e precisava ver a situação dela e conseguir uma informação em um cartório. Apesar de ter sido um estupro, meu pai casou-se com ela e viveram pouco mais de 1 ano juntos com muitos problemas, pois ele tinha 10 anos a mais que ela, era alcoólatra e andava armado. Eu e minha mãe, naquela época, tivemos que seguir viagem com a família do meu avô para outra cidade para a nossa própria segurança. Por isso, eu não conheci o meu pai. Lembro que no antigo programa Porta da Esperança, do Silvio Santos, tinha aqueles reencontros e eu ficava pensando se um dia eu poderia ir nessa porta para conhecer o meu pai. Será que ele iria aparecer lá? Convivi a vida inteira somente com a família da minha mãe, mas eu era bem diferente das minhas tias fisicamente e até mesmo eu era bem diferente emocional. Eu era bem emocional, enquanto elas eram racionais. Eu me sentia uma extraterrestre, apesar de ser muito amada por todos. Conhecer o meu pai biológico era importante para mim na minha adolescência, mas não foi possível. Ele foi assassinado com um tiro quando tinha apenas 39 anos, ao provocar e ameaçar um dono de bar. Acabei sabendo que meu irmão paterno mais velho, que tinha o mesmo nome do meu pai, quando tinha 21 anos, foi esfaqueado por um bêbado e também faleceu precoce e tragicamente. Recentemente perdi um sobrinho adolescente, filho da minha irmã paterna, também assassinado. Não sei em que circunstâncias, pois não convivo com eles. Mas vejo claramente que nós podemos decidir se viveremos pelo nosso passado genético ou se abraçaremos a nossa herança em Cristo ofertada na eternidade e consumada na cruz. Com 3 gerações de assassinatos, o que você acha que me esperava se eu desse ibope ao meu passado?
Além disso, acabei descobrindo muitos casos de depressão e até casos de suicídio na família do meu pai. Mas eu entendi e decidi que nada disso me define e nem define o meu futuro. Quando Cristo passa a ser suficiente e quando a nova criação que eu sou é superior à velha. Por causa do que Cristo fez por mim, nenhuma previsão sobre essas tragédias se cumprirão em minha história. Eu não preciso aceitar a depressão, o alcoolismo, o temperamento forte, o desejo de suicídio. Eu decido abraçar aquilo que a cruz me garante. Ela garante que a Adriana, que estava condenada a repetir todas essas mazelas, que tinha um destino terrível pela frente, essa Adriana foi crucificada com Cristo. Eu não preciso lutar para não repetir essas coisas. Eu preciso apenas permanecer em Cristo. Isso é algo prazeroso. Isso é vida plena. É interessante quando Deus faz algo significativo na vida de alguém, Ele muda o nosso nome. Eu tive 4 nomes diferentes na minha história. O primeiro, Adriana Garcia da Silva, eu posso dizer que representou quem eu era de fato. Uma menina amada, porém confusa e ferida devido às circunstâncias que nasceu e cresceu, por isso não sentia esse amor. Foi um tempo marcado pela ausência paterna e pelo abandono materno, mas o aconchego de avós e tios tornou a jornada possível. O segundo nome, Adriana Garcia de Oliveira, representou tentar viver com minhas próprias forças, buscar identidade e significado naquilo que é abalável. Ainda que eu pedisse a ajuda de Deus para conseguir, a fonte não era Ele. A fonte era a minha sede de ter uma família. E essa fonte é rota. Aqui só reforçou minha necessidade de encontro com a verdadeira fonte. O terceiro nome foi Adriana Garcia da Silva de novo. Mas foi nele que as minhas fontes mudaram e eu pude desfrutar da graça de Deus palpável. No momento em que Jesus se tornou suficiente para mim, eis que fui surpreendida com um pedido de casamento vindo de longe, do Canadá. A história é longa. Casei de novo e meu nome mudou para Adriana Garcia Silva dos Santos. Quando eu estava bem abalada com o divórcio, Deus me falou que Ele mesmo iria cuidar de mim e que só um homem muito santo poderia me tocar. De repente, meu marido é dos santos. Tem santo até no nome. Eu não fui para o segundo casamento em busca de identidade e significado. Eu me casei sabendo quem eu sou e tendo Jesus como suficiente, e você não pode nem imaginar a diferença que isso está fazendo. Posso dizer que essa é a minha melhor versão, pois é a versão que expressa melhor quem eu sou em Cristo e não quem eu estava prevista para ser, se não o encontrasse. Se eu tivesse decidido abraçar a herança de meu pai e de minha mãe, talvez eu fosse agora uma estatística e você não estaria lendo esse livro. Talvez eu fosse dependente de medicação para depressão ou já tivesse tirado a minha própria vida. Abrace a sua herança em Cristo. A vida plena é Ele. Perguntas para reflexão. Você conhece a sua herança adâmica? Que histórias marcam seu passado familiar? 2. Qual o futuro de alguém que tem e conhece apenas a herança terrena? Que sentimentos ela tem? Como ela encara a vida? 3. Considerando o que você conhece sobre o seu passado e o que você recebeu na eternidade em Cristo, qual das 2 heranças você deseja carregar? 4. Você conhece a sua herança em Cristo? Se é afirmativo, descreva. Se negativo, o que lhe impede de conhecê-la? 5. Você deseja conhecer a sua herança em Cristo? Que atitudes práticas você tomará para conhecer e viver essa herança? 6. Não há como ter vida plena se somente aceitarmos o sacrifício de Cristo para nos perdoar e nos levar para o céu. Nós precisamos entender que a vida de Cristo em nós é a vida plena. Nós precisamos abrir mão da nossa identidade enquanto Adão, enquanto herança do nosso pai e da nossa mãe, e receber essa herança. Por que é tão difícil as pessoas receberem essa herança em Cristo? E 7, o que você achou mais interessante no capítulo de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Se esse capítulo foi útil para você, não esquece, compartilhe com outras pessoas que precisam saber disso, tá bom? Até o próximo capítulo.